nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu discuto clássicos escritos por mulheres pouco lidas, não traduzidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre os romances The Blood of the Vampire, O Sangue do Vampiro, de 1897, e Her Father's Name, O Nome do Pai Dela, de 1876, ambos de Florence Marryat. Eu fiz ainda um segmento curto de leitura de poemas. Eu li 5 poemas da poeta estadunidense Louise Gluck, que ganhou o Nobel de Literatura esse ano, em 2020. E no episódio de hoje eu retomo o Victober, o Outubro Vitoriano, e falo sobre o poema narrativo Goblin Market, Mercado de Goblins, Mercado Goblin, Mercado de Duendes, da escritora inglesa Christina Rossetti. Mas antes, quem foi Christina Rossetti? Christina Rossetti foi uma escritora inglesa nascida em 5 de dezembro de 1830. Ela era caçula de 4 filhos de um italiano, Gabriele Rossetti, que foi um refugiado político italiano que se mudou para Londres em 1824. Ele tinha sido banido da Itália por motivos políticos e se mudou para a Inglaterra e começou a lecionar italiano no King's College já em 1831. E ele se casou com uma inglesa, Frances Polidori, que era irmã do John William Polidori, um dos amigos aí do Lord Byron. Os irmãos da Christina Rossetti também eram muito famosos, né? O Dante Gabriel Rossetti foi um poeta e um pintor famoso, e o William Michael Rossetti foi um crítico literário, um crítico de arte eminente. E eles foram os membros fundadores do movimento artístico que ficou conhecido como Irmandade Pré-Rafaelita. Inclusive, a Christina foi modelo para várias pinturas do irmão dela, do Dante. Ela foi educada em casa pela mãe e desde cedo ela gostava muito de ler, de escrever e se sentia especialmente atraída pelos escritos do Dante Alighieri. Mas também gostava da poesia do Keats e das obras da Anne Radcliffe, entre muitos outros aí. Ela publicou 2 poemas já em outubro de 1848 no semanário literário The Athenaeum. E em 1850, sob pseudônimo de Ellen Aline, ela contribuiu com 7 poemas para um jornal pré-rafaelita, o jornal intitulado The Germ, o Germe, e esse jornal foi fundado pelo irmão dela, pelo William. Em 1848, a Christina ficou noiva de James Collinson, que era também um dos membros aí da Irmandade Pré-Rafaelita, mas ela terminou o noivado, recusou o casamento, depois que ele se converteu aí ao catolicismo e por motivos religiosos, ela, que era uma anglicana devota, terminou esse relacionamento. O pai dela começou a sofrer de problemas de vista e isso o forçou a se aposentar já em 1853. E ela, Christina e a mãe, então, tentaram sustentar a família, primeiro abrindo uma escola em Somerset
E só que essa escola durou pouco tempo, durou apenas 1 ano, e elas voltaram para Londres já em 1854. Nesse mesmo ano, a Cristina, né, vou portuguesar aqui, a Cristina encaminhou mais poemas, 6 novos poemas a uma outra revista aí, famosa na literatura, né, Blackwoods Magazine, e em uma carta aí ao editor da revista, ela escreveu o seguinte, vou citar, abre aspas: espero não ser mal interpretada como culpada de egoísmo ou tola vaidade, quando digo que meu amor pelo que é bom nas obras dos outros me ensina que há algo acima do desprezível na minha. O que a poesia está comigo não é como um mecanismo, mas como um impulso e uma realidade. E que eu sei que meus objetivos ao escrever são puros e direcionados para o que é verdadeiro e correto. Em 1859, a Cristina começou a trabalhar como voluntária em uma penitenciária de Santa Maria Madalena, que era um lugar destinado às chamadas aí, mulheres decaídas, né? Uma instituição dedicada à reabilitação social de mulheres que haviam perdido sua reputação, seja por terem engravidado fora do casamento, tido relacionamentos fora do casamento, ou porque eram prostitutas. E Cristina trabalhou nessa instituição, e enquanto ela trabalhava lá, ela começou a escrever esse poema que eu vou comentar aqui, que é o Mercado dos Goblins, Mercado Goblin, Mercado de Doentes, enfim, Goblin Market. Incentivada pela família, então ela finalmente decide aí se aventurar e publicar uma coletânea de poesia, que é essa, né, Goblin Market and Other Poems, em 1862, e esse livro foi recebido com muitos elogios pela crítica literária e pelo público, e os poemas foram elogiados inclusive por poetas do calibre de Tennyson, entre outros. Ela já publica uma segunda coletânea, O Progresso do Príncipe e Outros Poemas, que saiu em 1866, e uma terceira coletânea, essa terceira coletânea já de versos para crianças, Sing Song, em 1872. E a Cristina, ela era tão bem avaliada, bem considerada como poeta, que ela foi considerada aí como uma possível sucessora do Tennyson como poeta laureada, mas ela nunca foi nomeada. Lembrando aí que o Tennyson entrou no lugar da Elizabeth Barrett Browning, né, que a Elizabeth tinha sido cogitada para ser poeta laureada, não foi nomeada, quem entrou foi o Tennyson, e aí cogitaram colocar a Cristina depois dele, mas isso nunca aconteceu. Em 1866, ela rejeitou outro pedido de casamento, dessa vez com o Charles Cayley, que era um linguista, e novamente ela desistiu do casamento, rejeitou o casamento por motivos religiosos, porque ele não era cristão. E na década de 1870, ela continuou trabalhando como voluntária, dessa vez para a Sociedade para a Promoção do Conhecimento Cristão. Cristina Rossetti nunca se casou e viveu com a sua mãe durante a maior parte da sua vida. Ela sofria de uma doença que foi diagnosticada como angia, neuralgia ou possivelmente tuberculose. Hoje ninguém sabe muito ao certo como classificar a doença que ela teve. E quando ela tinha 14 anos, já nessa época ela já tinha começado a sofrer de crises de depressão. E por volta de 1871, ela adoeceu gravemente com a doença de Graves, que é uma forma rara aí de distúrbio da tireoide, que causa uma série de efeitos, como, por exemplo, olhos protuberantes, vômitos e possivelmente ataques cardíacos. E para o resto da vida, ela precisou de tomar narcóticos para aguentar a dor. Ela continuou a escrever, publicou outra coletânea de poesia em 1881 e também escreveu obras em prosa de teor religioso cristão. O irmão dela sofreu, o Dante, né, Gabriel Rossetti, sofreu um colapso nervoso em 1872, quando uma coletânea de poemas dele foi muito atacada pelos críticos. E aí, a partir daí, os surtos de depressão da Cristina começam também a aumentar.
E após a morte do irmão dela em 1882, a Cristina passou a viver de forma ainda mais reclusa em casa, raramente recebia visitas, raramente saía de casa. E em 1891 ela desenvolveu um câncer de mama, que era fatal, e ela morreu em 29 de dezembro de 1894, aos 64 anos. O irmão dela, o William Michael, editou então as obras completas dela em 1904 e os poemas completos, né, a coletânea de poemas completos dela saiu só em 1979. Ela é uma das poetas mais famosas do período vitoriano, já era famosa em vida e muitos escritores a consideram uma das melhores poetas inglesas de todos os tempos. Um deles é o Ford Madox Ford, que escreveu o seguinte sobre a Rossetti. Vou citar, abre aspas. Christina Rossetti é a poeta mais valiosa que a era vitoriana produziu. Fecha aspas. A coletânea Goblin Market, que eu vou comentar aqui, foi publicada em português no Brasil, sob o título O Mercado dos Goblins, como um livro infantil ilustrado. Foi publicado pela Companhia das Letrinhas em 2015, com tradução de Stephanie Cerqueira Leite Fernandes. E o livro foi publicado em Portugal sob o título O Mercado dos Duendes e Outros Poemas, né? Aí é a coletânea original que ela publicou, né? Que não é só o poema narrativo Mercado de Goblins, mas inclui outros poemas. E essa coletânea inteira, então, foi publicada em Portugal numa edição para adultos, né, não infantil, pela editora Relógio d'Água em 2001, com tradução da poeta Margarida Vale de Gato. Eu gosto muito dos poemas da Margarida, acharia interessante ler essa tradução dela. Eu não li, mas eu acho que deve ser uma tradução bem interessante. Uma breve observação aqui é que a obra Mercado de Goblins merece uma edição para adultos no Brasil, né? Há uma tradição que vem desde a época vitoriana de se tratar a poesia fabulística feita por mulheres como uma poesia para crianças. Isso, na época vitoriana, era feito como uma forma de diminuir a autoridade poética da mulher e a obra dela, né? A obra poética dela, porque a poesia naquela época era vista como um gênero literário superior ao romance, um gênero literário tipicamente masculino. Então há essa tendência, desde da época vitoriana, de se diminuir a poesia feita por uma mulher e diminuí-la por classificá-la como uma poesia meramente feita para crianças. Então eu acho que não interessante que se perpetue essa tradição de forma inconsciente, né? Quando a única versão da obra a ser encontrada pelos leitores é uma versão destinada para o público infantil. Eu acho muito interessante que todos os clássicos recebam uma versão infantil, né? Para que as crianças possam ler versões dos clássicos, mas eu acho que esse em específico, que tem uma abertura muito grande para leituras diferentes, é um clássico que merece uma edição adulta no Brasil, né? Uma edição que tenha notas e que tenha textos de apoio, que não seja só essa edição ilustrada para crianças. Pois bem, que livro é esse, né? Goblin Market, publicado originalmente em 1862, é um poema narrativo que resiste a uma interpretação fixa, né? Se você lê as pesquisas sobre esse poema, tem muita pesquisa e muitas leituras diferentes, né? Alguns leem esse livro como um conto feminista, outros o leem como uma advertência anticapitalista, antimaterialista, na verdade. Outros o leem como uma alegoria cristã, outros como, inclusive, tem uma pesquisa que o lê como uma metáfora para a anorexia, outros o veem como uma história sobre o vício, ou mesmo como teve uma pesquisa que o leu como uma história sobre homeopatia. Outros o leem como uma alegoria contra os prazeres aí da sexualidade feminina, ou uma sexualidade vista como deslocada ou patológica. Muitos o leem como uma parábola aí da sororidade, da irmandade feminina. Há uma leitura que se pode fazer que seria uma história de incesto lésbico.
E a leitura que é muito feita, né, desde o tempo vitoriano, de que essa seria simplesmente um conto de fadas infantil e que não teria aí nenhum outro significado adicional, nenhuma outra possibilidade de leitura. Nós podemos encontrar aí correntes de estudos para todo lado, né? Para todo lugar que você olhar, você vai encontrar uma corrente de estudo que já leu o poema daquele jeito, né? Uma versão dessa história, uma visão dessa história diferente. Então, ler esse poema, essa história, é como entrar em uma batalha entre várias possibilidades de entendimento e a impossibilidade mesma de um entendimento fixo. Pois bem, quem são as personagens dessa história? São Laura e Lizzie, que são irmãs, elas moram sozinhas em uma casa no meio do bosque, né, no meio da floresta. E de manhã até à noite elas escutam uns apelos um tanto assustadores de mercadores goblins, mercadores duendes, né, na tradução portuguesa, que estão a tentá-las para que elas comprem frutas exóticas. Lizzie resiste a esses apelos, resiste a esses chamados, mas Laura sucumbe a eles, apesar da insistência do aviso da irmã para que ela não faça, não compre essas frutas, não experimente essas frutas proibidas. A Laura vai lá, paga os goblins com uma mecha de seu cabelo dourado e come as frutas proibidas até se empanturrar. Mas, quanto mais ela come, menos ela sacia o seu desejo, né? Aquilo nunca sacia o desejo dela pelas frutas. Então, o desejo, muito antes pelo contrário, ele só aumenta, né? A fruta dos goblins é a fruta aí mais deliciosa que ela já provou na vida. Mas depois de comer essa fruta, a Laura não consegue mais sentir aquele mesmo apelo que a fruta teve, né? E ela não consegue mais ouvir os chamados dos goblins. Os goblins não querem mais nada com ela. E aí ela começa a adoecer de desejo por essas frutas que ela não consegue mais ter e começa a envelhecer prematuramente e a definhar de desejo pela fruta dos goblins. Temerosa pela saúde e pela vida da irmã Laura, a Liz, então, decide ir ao mercado dos goblins, o mercado dos doentes, para comprar mais frutas para dar para a irmã. Mas os goblins não querem saber disso, eles querem captar a Liz também, né? Eles não querem dar fruta para a Laura já está lá decaída, né? Eles querem agora viciar a Liz, então eles tentam fazer com que a Lizzie caia em tentação para comer a fruta ela mesma, né? Mas a Lizzie se recusa sequer a abrir a boca. E aí, quanto mais ela resiste, quanto mais ela se recusa a cair em tentação, a comer aquela fruta, os goblins se tornam cada vez mais violentos e começam a abusar dela, tanto verbalmente quanto fisicamente, né? Eles tentam enfiar as frutas na boca da Lizzie. E enquanto ela mantém a boca fechada, ela permanece inviolável a essa violação. Mas eles tentam de toda forma violá-la, né? Eles rasgam as roupas dela, espalham o suco da fruta no corpo nu da Liz, e essa imagem é bem física no poema. Mas os goblins não conseguem de jeito nenhum fazer com que Liz coma daquela fruta, caia em tentação, e finalmente eles desistem, e a Liz corre de volta para casa, coberta com os sucos da fruta proibida que eles tinham espalhado no corpo dela, e aí ela se oferece para a irmã, ela oferece o próprio corpo para que a irmã beba os sucos da fruta proibida que estão espalhados em seu corpo nu. Laura está lá à beira da morte e beija o corpo nu de Lizzie, sugando o suco da fruta proibida da pele de Lizzie. Então, a fruta proibida agora, depois que a Laura suga do corpo da irmã, começa a ter um efeito contrário, começa a ter um gosto amargo para a Laura. E aí ela finalmente se recupera, se regenera. As irmãs crescem, casam, têm filhos, e aí elas contam essa história do mercado Goblin para os filhos, crianças, como uma forma aí de ensiná-los, como uma forma de alerta, de aviso, e um lembrete para eles não cederem à tentação, e mais,
um lembrete de que, aí eu vou citar, abre aspas, não há amigo melhor do que uma irmã, fecha aspas. Cristina Rossetti faz uso aí de uma série de gêneros literários, né, o conto de fadas, o conto gótico, e ela também faz uso de uma variedade de tradições, como o folclore medieval europeu, imagens bíblicas, imagens célticas. Então ela faz uma mistura de tradições ali, de gêneros, e usa também uma linguagem muito descritiva para criar uma atmosfera um tanto hipnótica, um tanto onírica. E ela faz isso por meio da poesia, né? Combinando ritmo, som, rima e também as percepções sensoriais dos personagens, né? Palavras que remetem ao paladar, ao toque, ao olfato. E ela faz tudo isso de forma a transmitir essa experiência sensorial e sedutora que as irmãs têm com a fruta do Goblin. Ao fazer isso, a Rossetti ao mesmo tempo encanta e inquieta o leitor, né? O poema ele é permeado por imagens, vocês já podem perceber aí, eróticas e por uma linguagem sensual. Ele é repleto de palavras como carnuda, suco, chupar, morder, pingar. E os goblins, eles são descritos como homens animalescos, né? Eles agem como, são definidos aí, às vezes são chamados de gatos, de ratos, de caracóis. Eu vou citar aqui um trecho, abre aspas. Um tinha cara de gato, um abanou a cauda, um pisou com a rapidez de um rato, um rastejou como um caracol, fecha aspas. E eles são descritos dessa forma, de modo aí a tentar fazer as meninas a caírem em tentação, né? Incentivar as irmãs a cederem ao reino da tentação, ao reino físico e a cederem aos prazeres da fruta proibida. Vou citar mais um trecho aqui. Abre aspas. Venha comprar nossas uvas frescas da videira, romãs cheias e finas. Prove-as e experimente, figos de encher a boca. Venha comprar, fecha aspas. A tentação de Laura de comer o fruto proibido, ela pode ser lida aí como uma metáfora para a sexualidade, né? Provar a sexualidade proibida para a mulher naquele tempo. Pode ser uma metáfora para a perda da virgindade ou mesmo para a queda, né? Uma metáfora para a mulher decaída, para a prostituição. Vou citar mais um trecho aqui, abre aspas. Então chupou os globos de fruta claros e vermelhos. Ela chupava e chupava e chupava mais as frutas que aquele pomar desconhecido produziu. Chupava até os lábios doerem. Fecha aspas. O tratamento dado pelos goblins a Lizzie, né, aquele tratamento violento, ele pode ser lido aí como uma forma não apenas de sedução, como de violação sexual, né? Aqui eu vou descrever a cena. Eles, abre aspas, a abraçaram e beijaram, a apertaram e acariciaram, fecha aspas. E os goblins convidaram Lizzie a, e eu vou citar aqui, abre aspas, morder nossos pêssegos, pegar e chupá-los, fecha aspas. E aí é uma cena de violação que se segue quase como uma cena, que evolui quase como uma cena de estupro coletivo, né? E aqui eu vou citar esse trecho. Eles, abre aspas, rasgaram seu vestido e mancharam sua meia, torceram seu cabelo pela raiz, pisaram em seus pés sensíveis, seguraram suas mãos e espremeram suas frutas contra a boca dela para fazê-la comer. Fecha aspas. E aí a Lizzie violada é comparada a, aí eu vou citar mais uma vez, abre aspas, comparada a, abre aspas, uma pedra de veias azuis, chicoteada ruidosamente pelas marés, fecha aspas. E ela também é comparada, aqui eu vou citar, abre aspas, a uma laranjeira coroada de frutas, sendo polinizada, inflamada e assolada por vespas
e abelhas, fecha aspas. Vejam aí as imagens sensoriais, físicas, violentas das quais a Rossetti faz uso, né? E quando a gente presta atenção nesses trechos, a gente fica até com uma pulga atrás da orelha, né? Como que esse poema pode ser lido apenas como um poema infantil? Fica o questionamento. O prazer pecaminoso, né, e essa transgressão cometida pela Laura também estão ligados à ideia do vício, né, da perda da virgindade, do desgaste corporal. A Laura compra a fruta com um pedaço do seu próprio corpo, né? Ela paga com um pedaço de si mesma pelo prazer de comer aquela fruta, né? Ela paga pela transgressão com a sua própria saúde, né? Ela corta uma mecha do cabelo, e aí a gente pode lembrar de um poema do Alexander Pope, The Rape of the Lock, de 1712, muito conhecido, onde um personagem corta uma mecha de cabelo da Arabella, personagem principal, corta sem autorização, que é ali um tipo de violação não consensual que alude no poema a uma violação física, uma violação sexual. Quando a Laura, então, ela dá uma mecha de cabelo em troca da fruta, nesse ponto, o poema da Rossetti remete muito a esse outro poema do Alexander Pope. A Laura come, então, o fruto proibido, mas ela nunca fica saciada, né? Ela torna-se viciada, insaciável. E ela tem mesmo uma ânsia que parece a ânsia de uma pessoa portadora de um vício, né? E aqui eu vou citar um trecho, abre aspas: comi até fartar-me. No entanto, a minha boca ainda salivava, fecha aspas. Ela está comendo e pensando quando que ela vai comer de novo, né? E a fruta age no corpo da Laura como uma droga. E eu vou citar novamente, abre aspas: fogo rápido se espalhou por suas veias, bateu em seu coração, encontrou o fogo que ardia lá e dominou sua chama menor. Fecha aspas. Só pela quantidade de leituras que foram feitas desse poema desde que ele foi publicado, a gente já pode ter uma ideia de que nada é simples nessa história, né? Se a gente pensar bem, a Laura, ela é redimida, mas ela é redimida da sua transgressão, transgressão sexual ou sensório, sensual, apenas quando ela comete uma outra transgressão. Então, ela só é redimida da sua transgressão quando ela lambe o suco da fruta do corpo de sua irmã. E como é que a gente pode ler isso, né? Como a gente lê essa cena? Como que a gente lê as próprias falas da Lise nesse momento, né? Eu vou citar aqui o trecho, abre aspas. Ela gritou: Laura, entrando no jardim. Sentiu minha falta? Venha e me beije. Esqueça minhas contusões. Me abrace, me beije, chupe meus sucos, espremidos de frutas de goblin para você. Polpa de goblin e orvalho de goblin. Coma-me, beba-me, me ame. Laura, faça bom uso de mim. Fecha aspas. Como que a gente pode ler isso, né? Que coisa maravilhosa esse trecho desse livro. E como que a gente pode também interpretar a resposta da Laura? E aqui eu vou citar, abre aspas: tremendo de medo e dor, ela a beijou, e beijou com uma boca faminta, fecha aspas. Como não ler isso como uma relação lésbica incestuosa, né? A autora, ela parece tentar evitar uma coisa que era muito feita pelos homens vitorianos, que eles igualavam qualquer forma de sexualidade feminina ao pecado, né? E a autora parece querer quebrar isso, né? Ela não quer igualar a sexualidade, sensualidade feminina necessariamente ao pecado, porque é por meio da sensualidade que a Laura é redimida. E nós devemos, será, entender a natureza pecaminosa dessa transgressão da Laura? Será que nós devemos entender que essa natureza não estava na natureza física ou sensual, mas sim no tipo de amor e na busca espiritual por trás dessa transgressão? Fica essa pergunta. Também há um uso muito complexo pela autora da figura do duplo, né? A figura do duplo, ela era muito
usada na literatura da época vitoriana e vai aparecer no poema aqui também. A autora usa, né, ao explorar a dualidade da natureza humana, né? A Laura pode ser lida como um duplo da Lise. Mas a Laura nunca é simplesmente a gêmea do mal, né? A autora ela vai tratar essa figura com mais nuance, né? Então, após a confissão da Laura de ter comido a fruta proibida, a fruta do Goblin, ela não é expulsa do Éden de cara, né? Mas ela fica ainda mais próxima da irmã depois que ela faz isso, né? Ela tem uma cena que ela dorme quase mesclada à irmã, como se as duas fossem uma coisa só, dois lados de uma coisa só. E aqui eu vou citar esse trecho, abre aspas, bochecha contra bochecha e peito contra peito, presas juntas em um ninho, dobradas nas asas uma da outra, elas se deitaram em sua cama como duas flores em uma só haste, fecha aspas. Esse poema é belíssimo. Nesse poema, então, a vida sensual, ela não é tida como algo contraposto à vida espiritual, né? Como algo negativo, enquanto a vida espiritual é algo positivo. A autora não faz essa contraposição fácil, mas ela contrapõe a vida sensual à morte, não à vida espiritual. O sensual e o espiritual, eles só podem existir de verdade quando acoplados, tal como Lise e Laura estão acopladas ao dormirem juntas, né? Nesse abraço de duas irmãs. E a morte, ao contrário, é aquilo que acontece quando um desses lados é negado ou é abandonado. Seja o lado sensual, seja o lado espiritual. Então, a redenção da Laura, ela não se encontra na negação pura e simples da sensualidade, muito antes, pelo contrário. A redenção acontece no próprio ato de sugar, mais uma vez, os sucos do fruto proibido. Então, essa experiência transitória de saborear os frutos do conhecimento e da vida e do corpo, ela só se torna espiritual como fruto do amor da irmã, do abraço da irmã. A salvação da Laura está nesse conhecimento de que o fruto proibido só tem valor como produto desse amor, né? Sem amor, esse fruto só pode trazer um senso de saciedade que é corruptível e que não é perene. O encontro da Lise com os goblins, né, aquela cena violenta, é também transformador para ela. E é tão transformador para ela quanto tinha sido o encontro da Laura com os goblins, né? E a Lise, ao invés de fugir, como seria talvez a reação normal para ela inicialmente, ao invés de fugir, naquela cena ela vence o medo e vence os goblins, né? E ela ganha essa experiência ao abrir mão da sua inocência e se deixar tocar pelos goblins, né? E abrir mão dessa inocência em troca desse conhecimento. Essa fruta encantada acaba que se transforma em um tipo de antídoto, né? A Lise aprende a resistir à tentação, se abrindo a ela, e assim ela se levanta contra o mal. E após o encontro de Lise com os goblins, ela já não é também mais uma donzela imaculada, né? Ela foi violada, mas ela é uma heroína vitoriosa que foi violada, que está machucada, mas que retornou viva do campo de batalha. E aqui a autora deliberadamente também faz uma pequena transgressão com relação à figura da mulher decaída, né? Porque aqui nós temos mulheres violadas que são redimidas e que voltam vitoriosas dessa violação. E aqui a autora então embaralha esses limites que para os vitorianos eram muito rígidos, ela embaralha esses limites entre pureza e pecado, salvação e queda em desgraça. A arte nesse livro da Rossetti não é o fato de que ela não faz uma dicotomia direta entre a abstenção do prazer como algo bom e entrega ao prazer como algo pecaminoso. Não, ela complica essa situação, né? E no poema, até a vida e a morte também não são
pensadas como opostas, né? Elas são pensadas também como acopladas nesse abraço entre as duas irmãs, né? E aqui eu vou citar um trecho, abre aspas. Ela finalmente caiu. Após o prazer e a angústia, é a morte ou é a vida? Vida vinda da morte. Fecha aspas. Apesar dessa conotação sensual e sexual, o fruto do Goblin, né, o fruto proibido no poema, ele pode ser lido como uma alusão a Adão e Eva comendo do fruto do Éden, né? Mas um Éden aí que tem goblins. E uma alusão à subsequente queda de Adão e Eva, queda em desgraça, queda do paraíso. Só que ao contrário de Eva e ao contrário do tratamento dado à mulher decaída na literatura vitoriana, a Laura, ela cai em tentação, deliberadamente escolhe a transgressão e é redimida no final. Então ela não é expulsa do paraíso, mas ela encontra um outro paraíso. Também é interessante notar que a Laura, a mulher decaída, ela é resgatada por uma outra mulher, né? E esse é um outro tom bastante progressivo da Cristina para essa época em que ela viveu, né? E que ilustra o poder redentor do acolhimento, da resistência feminina, da solidariedade, da irmandade entre mulheres. Então, no lugar de ser expulsa do Jardim do Éden, a Laura recebe aí uma segunda chance. E no lugar de ser condenada ao ostracismo, né, de virar uma outsider, ou de morrer e de culpa, morrer, se suicidar, que era o final das heroínas decaídas vitorianas, a mulher decaída da Cristina Rossetti, que é a Laura, ela não apenas recupera a sua honra, recupera a sua dignidade, recupera a sua respeitabilidade, como também no final se casa, tem filhos. A gente nunca vê esses maridos, mas ela está com a irmã dela, as duas sempre juntas. Eu me pergunto quem são Adão e Eva nesse poema, né? Se os goblins eles foram feitos para indicar a figura do Adão, então a Eva, tal como Laura, é a tentada, não a tentadora, né? Há uma inversão das figuras de quem é o tentado e quem é o tentador nessa história. Ou então talvez há uma inversão de gênero aí, que também é subversiva, né? A Laura é a Eva e a Lizzie é o Adão. Quem é o Adão e Eva nessa história? Essa é uma grande pergunta também. Aqui eu vou citar um trecho, abre aspas. Lizzie, você já provou por mim a fruta proibida? Fecha aspas. Essa é uma pergunta da Laura quando a irmã volta para casa. Como é que a gente pode ler isso também? Também é intrigante o convite que a Lizzie, né, faz para a irmã quando ela volta lá. A Lizzie nua, com os sucos da fruta proibida espalhados no corpo, e aí chega para a irmã e fala, abre aspas, coma-me, beba-me, ame-me, fecha aspas. Será que esse é um ato aí de auto-sacrifício? Será que é algo para ser lido como uma forma de redenção do Cordeiro, dos pecados da humanidade? Um tipo de toma, esse é o meu corpo? Ou, da mesma forma, a Lizzie salva a Laura oferecendo-se aos goblins e oferecendo o seu próprio corpo para a própria irmã, para alimentar a irmã, né? Como que a gente deve ler isso, né? Será que a gente deve ler a Lizzie como uma versão feminina do Cordeiro de Deus, uma versão feminina também, talvez, do Odisseu, né? Uma figura amarrada ao mastro aí, tentando resistir ao canto das sereias, tentando resistir, no caso, à tentação da fruta proibida? Olha com quantas tradições a Rossetti está brincando nesse poema, né? A Laura, ela não se encaixa na categoria da mulher decaída nos moldes, como os vitorianos concebiam essa categoria, né? E a Lizzie também não se encaixa na figura aí do anjo doméstico. Nenhuma delas é virginal, mas ambas são puras. E aqui há um outro sentido do que seja a pureza, né? Elas são várias figuras ao mesmo tempo. Elas são Eva, elas são Maria Madalena, elas são Adão e elas são
o Cordeiro, elas são o Cristo, né? Todos juntos em uma mistura entre santos e pecadores nas figuras dessas irmãs. Tentar encaixar esse poema em um só significado fixo, né? Uma só leitura fixa, eu acho que traria uma sensação um tanto corruptível de realização. Mas esse poema não é uma fruta de Goblin. E a gente se pergunta, isso é morte ou isso é vida? Tal como um presente da Eucaristia, pode haver beleza na ausência de leituras, na ausência de respostas fixas para essa pergunta. Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem algum comentário, sugestão, crítica ou pergunta, se tiverem algum pedido para que eu leia algum texto ou fale de algum autor, ou mesmo se quiserem participar do podcast, basta entrar em contato comigo por minhas redes sociais, que estarão linkadas nas show notes desse episódio. Eu sou @blankgarden no Instagram e @ablankgarden no Twitter. Caso vocês ouçam o podcast no aplicativo Anchor, vocês também podem me mandar mensagens de voz por lá. Todos os links vocês encontram no box de descrições desse episódio. E agora eu tenho uma pergunta para você que me ouviu até aqui. Você já leu Cristina Rossetti? E como você interpreta esse tal desse mercado de goblins? É só deixar sua opinião ou comentário nas redes sociais do podcast. Como sempre, eu deixarei uma lista de livros sobre a autora na página do Clássicas para quem quiser saber mais sobre ela. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em setembro de 2020. A música tema foi baseada na sonata para piano e violoncelo, opus 5, composta pela britânica Ethel Smyth em 1887, interpretada por Martin Roscoe e Murray Welsh.